Muito boa noite, amigos. Bom estarmos de volta. Eu estou vendo que vocês são curitibanos de verdade, porque se a temperatura chegar até uns 5 graus mais alto que isso, e ficar uma porta aberta, janela, para ventilar igual está aqui, lá em Brasília não fica ninguém na igreja, vai todo mundo embora para casa. E eu quase fui, mas aí não dava, né? Eu precisava ficar agora. Então está chegando um povo de Brasília aí, vão sentar bem na frente da corrente de ar, assim. Então vocês orem para essas meninas que chegaram aí, porque amanhã vão estar de cama, se Jesus não abençoar. Gente, bom demais poder compartilhar. Eu quero dar sequência àquilo que a gente tem falado nesses dias aqui, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos a Ti. E nós precisamos da Tua intervenção para que nós possamos ouvir a Tua voz e para que aquilo que for compartilhado aqui faça sentido para as nossas vidas. Então, Pai, eu peço que o Senhor não limite aquilo que vai acontecer nesse momento em diante a qualquer coisa que dependa de mim ou recursos de retórica, mas que o Senhor tenha absoluta liberdade e o Senhor trabalhe muito além das minhas percepções, para que cada filho teu aqui nessa noite possa ouvir somente a tua voz, e que seja um tempo de cura, um tempo de almas restauradas, e que o Senhor receba toda a glória por tudo aquilo que o Senhor está fazendo entre nós nesses dias. Em nome de Jesus, amém. Nós temos falado sobre emoções saudáveis, na verdade sobre uma espiritualidade emocionalmente saudável, e isso sempre é uma abordagem, ao mesmo tempo que necessária, de vez em quando a gente fazer uma revisão como essa na vida, é também uma abordagem que pode eventualmente trazer algumas memórias de dor, algumas coisas que a gente não gostaria de lidar, algumas coisas que a gente tem evitado, mas as emoções, elas precisam ser desenvolvidas adequadamente dentro do contexto de uma espiritualidade real. A verdadeira espiritualidade, ela não abandona o nosso emocional. Nós crescemos em todas as áreas juntamente. E esse equilíbrio é que faz com que a gente consiga ter uma vida espiritual frutífera e também relacionamentos equilibrados. Uma família equilibrada, amizades equilibradas. A gente vê desequilíbrio em todos os lugares. Você conhece pessoas que vão num pequeno grupo e elas não conseguem parar de falar. Quando elas conseguem pegar a palavra, tem que ter oração para o cidadão ou para a pessoa parar de falar. Tem pessoas que elas são inconvenientes naturalmente. Tem gente que não tem quem as ouça. Tem pessoas que são aquelas pessoas que desmancham qualquer grupinho, né? Onde tem uma conversa acontecendo, quando a pessoa chega daqui a pouco não tem mais ninguém, só a última vítima que sobra, é que aí não tem como sair mais, né? E aí vai pagar o preço. Então, por que nós vemos esses desequilíbrios mesmo no meio do corpo de Cristo, da família de Deus? Porque o nosso discipulado, ele foi parcial. Ele não trouxe a nossa vida emocional para um equilíbrio real. E isso vai aparecer. Ele vai aparecer no casamento, vai aparecer no relacionamento com as outras pessoas, vai aparecer em pecados escravizadores que nós nos apegamos a eles e eles passam a ser fonte. Assim como aquele irmão mais novo lá da parábola do filho pródigo, ele troca a fonte que antes era o pai, pela herança. A herança virou fonte. Quando a fonte secou, ele busca uma outra fonte entre os moradores daquela região. E ele vai terminar cuidando de porcos e desejando comer comida de porcos. Esse desejo que nasce no nosso coração por aquilo que Deus considera impuro, por aquilo que, espiritualmente falando, é comida de porcos, essa inveja do que os porcos comem, espiritualmente falando, é fruto de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Então nós criamos dependências e nós estabelecemos novas fontes que são, como Jeremias diz, cisternas rotas que não retêm água, que não podem nos saciar.
Então, quero falar um pouco sobre esse desenvolvimento de emoções saudáveis. Lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como Cristo também nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Pensar em saúde emocional, ou de uma espiritualidade emocionalmente saudável, necessariamente nos força a olhar para a Bíblia. Lá em João 15, versículo 11, Jesus disse: tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. É interessante que, embora a gente faça um esforço muito grande para viver bem, para ter alegria, para ser feliz na vida, essa é uma expectativa natural. Então, até quando alguém diz: eu não preciso desse tipo de alegria, há alguma doença, alguma enfermidade na alma. Porque às vezes parece espiritual: não, eu estou pronto para sofrer. Mas é interessante que os discípulos da igreja perseguida lá, primitiva, eles tinham perseguição, mas eles eram felizes. Paulo diz: entristecidos, mas sempre alegres. Perseguidos, mas não abatidos. Existem situações externas que nos abalam, mas há uma segurança, uma satisfação interna quando nós estamos emocionalmente equilibrados no nosso crescimento espiritual. E isso precisa fazer parte da nossa vida. Então, eu não preciso ligar a TV para conseguir dormir. Eu não preciso de coisas que me distraiam da vida real. Eu não preciso ocupar a minha agenda de um jeito que eu não precise ficar sozinho com os meus pensamentos. Tem pessoas que o pavor é ter que parar e enfrentar aquilo que elas são. Então, isso entristece, isso afeta, isso é evidência de uma enfermidade espiritual. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 1 a 7 diz: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são a minha alegria e minha coroa e recompensa. Agora suplico a Evódia e Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, e que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que já fez. E então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Observa aqui que relacionamentos interpessoais, o relacionamento na igreja, a alegria da presença do Espírito, a alegria da salvação, a vida frutífera fazem parte de um pacote só. E ele cita aqui duas mulheres que, se fosse hoje, a gente tinha que orar para curar o trauma do nome, porque ali dificultou bastante. Alguns pais, eles já fazem o bebê nascer com uma marca, né, quando escolhe o nome. Se você não teve filho ainda, não seja criativo demais. Alivia para o seu filho que vai nascer, para ele não sofrer o resto da vida. Mas aqui, Evódia e Sintique, pelo amor de Deus, gente, tudo bem que é um negócio lá de trás, né? Mas tem um povo que tem mania de botar nome bíblico que dá até medo. Então, eu olho aqui que pessoas aparentemente saudáveis, frutíferas, produtivas, às vezes arrumam uma confusão, uma encrenca. Porque tem alguma coisa no coração que não vai bem. Deus não usa só aqueles que são os melhores exemplares. Deus usa gente que também se mete em encrenca. Deus usa gente encrenqueira. Deus usa gente porque nasceu de novo, porque ama o Senhor, mas tem um emocional, às vezes, que vem de arrasto com a vida espiritual. Então, Paulo diz, mudem o foco, melhorem a maneira de ver. Vocês precisam
colocar as questões diante de Deus e agradecer por aquilo que Ele já fez, e então vocês vão experimentar a paz que excede em todo entendimento, e Ele guardará o coração e a mente de vocês. Por que coração e mente? Porque as emoções, elas são muito importantes no processo. E às vezes a gente cresceu num ambiente onde a emoção não era importante. Ou a gente tinha as emoções oprimidas. Às vezes a gente tinha que guardar os sentimentos, porque se a gente falasse tudo que sente, seria mal compreendido. Eu olho para alguns personagens bíblicos, um deles que teve uma característica de lidar com muita honestidade com as emoções foi Davi. E Davi, de vez em quando, ele escreve e expõe as emoções dele, às vezes é mesmo agressivo. Ele diz: destrói os inimigos, faz com que as vísceras deles sejam derramadas nas ruas, que os cães comam as vísceras deles, que não sei o que. Não é um jeito muito bonito, né, de orar pelas pessoas. Mas é interessante que as frustrações dele e até a ira dele era derramada diante de Deus. Davi aprendeu que Deus conseguia compreender as emoções dele. Então ele não tem muita preocupação de ser totalmente vulnerável diante de Deus. E ele é visto e mencionado como um homem segundo o coração de Deus. Como um dos prediletos, né? Se fosse falar assim. Mas ao mesmo tempo, ele também foi um pecador de alta patente, né? Então ele não só comete adultério, ele também manda matar o marido. Ele tem uns negócios assim, né? Já resolve o problema do jeito dele. Então, claro que ele tinha problemas nas emoções, mas ele lidava com essas emoções. E quando ele escreve o Salmo 38, esse Salmo 38, ele é, para mim, impressionante, porque Davi expõe as emoções dele, e às vezes a gente lê e não percebe que ele está falando das próprias emoções, de como ele vive, de como ele sente. Eu queria que você abrisse lá comigo, nesse Salmo 38, para a gente dar uma rápida olhada. Eu não posso aprofundar muito aqui, porque tem mais coisa para hoje, mas esse Salmo, ele expõe muito as emoções de Davi. Eu gosto de ler ele olhando um pouquinho para fora daquilo que normalmente eu olho. Mas olha como ele escreve aqui: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram. Por causa da minha insensatez, estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige, ficam longe de mim os meus vizinhos, e os que desejam matar-me preparam armadilhas, e os que querem me prejudicar anunciam a minha ruína, passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, Senhor meu Deus, pois eu disse: não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa em angústia. Estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muito poderosos, é grande o número dos que me odeiam sem motivo, e os que me retribuem o bem com o mal. Caluniam-me porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me, Senhor, meu Salvador.
eu olho algumas características que às vezes tem na nossa vida e a gente não percebe. Davi tem sensações de alma ferida. E são características que permeiam as emoções de quem tem uma espiritualidade emocionalmente enferma, ainda que parcialmente. Então vamos lá, olhar algumas que Davi cita aqui. Primeiro, nos sentimos punidos e abandonados por Deus. O versículo 1 e 2, ele diz: não me repreendas na tua ira, nem me disciplines na tua fúria, as tuas flechas me cravaram. Ele usa a linguagem da época, mas ele atribui a dor dele ao castigo de Deus. Muitas vezes nós estamos desse jeito, e nós ficamos perguntando o que é que eu fiz, como que eu errei, onde eu transgredi. E quando alguma coisa não vai mal, eu não sei você, mas eu tenho essa tendência. Se a igreja não vai bem, se tem uma maledicência muito grande no meio da igreja, se tem pessoas que estão se afastando, eu começo a olhar o que eu estou vivendo e dizendo, isso é por causa de meu pecado. Porque as minhas emoções não são sempre saudáveis. Eu venho aqui falar com você sobre emoções saudáveis, mas eu preciso cuidar das minhas emoções. E cada vez que eu não cuido por um determinado período, eu fico ferido, afetado, adoecido. Então não tenha a ilusão de que uma vez você vai chegar num patamar que nada mais o atinge. Você continua sendo um ser humano. Você continua exposto tanto ao pecado, quanto a vulnerabilidade da sua alma. Então, quando nós estamos com a alma ferida, muitas vezes nos sentimos punidos e abandonados por Deus, nos sentimos enfermos, culpados e responsáveis pela dor. Ele diz aqui, por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece, a minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Será que é só por isso? Eu não sei, mas é como ele está sentindo. Porque às vezes quando nós atendemos alguém, aconselhamos alguém, apoiamos um amigo, nós queremos discutir com ele, argumentar e provar que o sentimento dele não é coerente. Uma pessoa ferida, ela não precisa de argumentos, porque a razão não sustenta uma mudança de emoções. Ele está preso a emoções adoecidas, porque a espiritualidade dele ainda não é emocionalmente saudável. Mas entenda que uma espiritualidade emocionalmente saudável não é uma isenção, uma imunidade. Não tem muito tempo atrás, eu falei com a Tuca em casa, eu disse, eu estou sentindo que eu estou entrando em depressão. Eu já tive problemas de depressão na vida. Eu passei por momentos em que eu não tinha pensamentos de suicídio, mas muito desejo de que Deus fizesse alguma coisa para a minha vida acabar. E eu lembro de um momento em que eu estava dirigindo e eu tive uma oportunidade de, querendo provocar um pequeno deslize que resultaria na minha morte. E mais um segundo teria sido tarde demais. Mas eu sei que eu fui despertado pelo Espírito de Deus. Então, por que um cristão deseja morrer? E normalmente, eu me sentia culpado, eu não consigo descrever a causa. Eu não consigo identificar, eu não consigo nem lembrar o que era que fazia com que eu sentisse culpa, mas eu tinha certeza que todo mal, que toda falta de frutos, que tudo que não acontecia conforme eu entendia que deveria acontecer, de alguma maneira era minha culpa. É interessante que às vezes a gente tem um negócio que eu chamo de síndrome de Deus, mas não é o que parece. Não é que quando eu tenho síndrome de Deus, eu acho que eu posso tudo. Não é esse tipo de síndrome que eu falo. É onde eu penso que as coisas dependem de mim. Se vai mal, é minha culpa.
Se não funciona direito, é minha responsabilidade. Se eu quero que cresça a igreja, eu preciso fazer com que aconteça. Mas não depende de mim, depende de Deus. Não tem a ver comigo. Eu estava compartilhando com o pastor Ilquias que eu tenho orado por anos por um avivamento. Anos. Eu tenho pedido um avivamento, mas eu não tenho um modelo de avivamento. Porque quando a gente pensa em avivamento, a gente logo lembra dos avivamentos históricos. E daí a gente olha para aquelas coisas que aconteceram. E eu não paro de orar por um avivamento. Eu quero um avivamento que comece na minha igreja, porque eu estou lá, eu quero viver isso. Eu não quero morrer sem viver um avivamento. E, de repente, a demora para o avivamento chegar sempre... vinha um sussurro do diabo no meu ouvido, dizendo, nunca vai vir enquanto você for pastor dessa igreja. Você quer um avivamento aqui? Então ajuda a igreja, vai embora. Abençoa esse povo e some daqui. Quem sabe vai dar certo. E o que ele está sugerindo? Ele está sugerindo que depende de mim. Mas não depende de mim. Às vezes nós queremos algumas coisas na nossa espiritualidade que não dependem de mim, mas dependem de eu entender que não dependem de mim. Porque enquanto eu quero estar no controle, eu prejudico o processo. Então toda vez que eu ouço esse sussurro do inferno, que às vezes é a minha própria emoção doentia, inflada por Satanás, eu preciso lembrar quem eu sou em Cristo e quem eu não sou. Porque eu sou quem Jesus diz que eu sou, quem a Bíblia diz que eu sou. E eu também não sou aquilo que Satanás sugere que eu sou. Porque eu tenho uma capacidade de pensar coisas bem ruins a meu respeito. Eu não me alimento das acusações das pessoas, porque as minhas são muito mais sérias do que as que os outros fazem. Então, emoções em descontrole, abandonadas, adoecidas, são fruto de uma espiritualidade adoecida. Então eu preciso ajustar. Aqui, eu mencionei, olhando para o discurso aqui de Davi, nos sentimos punidos e abandonados por Deus, nos sentimos enfermos e culpados e responsáveis pela dor. Depois, sentimos a nossa alma ferida e presa à depressão. Olha como ele fala, estou encurvado e atormentado, entristecido, ando todo dia de um lado para o outro. Estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Isso é depressão na mais pura expressão. Se Davi tinha depressão, por que eu acho que eu sou um pecador horroroso porque eu tenho depressão? Deus amou Davi com as características dele, ele me ama, ele ama você. E nós podemos enfrentar essa verdade. Depois, a perda da esperança. A perda da esperança, lá no versículo 10, ele diz, meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem, a luz dos meus olhos se apaga. É a linguagem poética. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho expectativa, eu estou dominado pela ansiedade. Versículo 9 diz, tu conheces os meus desejos, Senhor, ouves cada um dos meus suspiros, meu coração bate depressa, descompasso cardíaco, taquicardia descontrolada, sensação de ansiedade, às vezes a boca seca, e aí a pessoa vai para o médico, vai para o cardiologista, mas ela está num processo de desequilíbrio emocional, que é fruto de uma espiritualidade emocionalmente adoecida. Eu não estou ajudando muito, eu só estou tentando fazer você se sentir doente. Isso não é muito legal, né? Não é uma grande ajuda. Provar que tem um diagnóstico no qual você se encaixa. Mas a gente vai sair desse caminho, vamos lá. Tenha fé, não vai embora agora. A outra coisa é que as pessoas se afastam. E nós nos sentimos abandonados, porque nós já estamos com ansiedade, já perdemos a esperança, agora nós vemos as pessoas se afastando. Davi sentiu isso lá no versículo 11, ele diz, amigos e conhecidos se afastam de mim. Por causa da minha doença, até a minha família se mantém
distantes. Mas quando a gente tem essas coisas, como é que nós podemos encontrar a cura? Eu olho aqui para Lucas, no capítulo 12, e eu me sinto inspirado num acontecimento na vida de Jesus muito simples. Versículo 10 a 17 de Lucas 13 diz assim: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Veja que aqui ele está dizendo que a causa da doença era um espírito maligno. Não é sempre que a doença é causada por um espírito maligno, mas aqui tem uma informação de um médico que está escrevendo isso. Ele não era um médico com a qualificação dos médicos de hoje, mas ele era médico. E ele, ao invés de dar qualquer explicação, ele diz que essa mulher estava doente por causa de um espírito maligno, que a mantinha encurvada, e de jeito nenhum ela podia endireitar. Se uma pessoa encurvada, ela olha para baixo. Ela não consegue olhar para cima. Eu já vi muitas pessoas que vão ficando com aquela corcunda, né? E eles vão se encurvando, e às vezes vai se encurvando muito. Então, para olhar para frente tem uma limitação. E uma das coisas que a espiritualidade emocionalmente saudável faz com que a gente tenha uma visão de longo alcance. E sempre que o diabo interfere, ele quer fazer a gente olhar para baixo. A gente só vê o que está perto, a gente só vê as circunstâncias, a gente não tem esperança. A gente vê um filho que se desviou e a gente atribui aquilo a um estado, não tem mais volta. A gente olha para um casamento difícil e a gente acha que aquilo não tem conserto. A gente olha para um pecado que nos domina e a gente não vê esperança de libertação, porque nós estamos encurvados, porque toda vez que Satanás nos oprime, nós olhamos para o chão. Essa é a estratégia da doença de Satanás, nos encurvar espiritualmente. E quando ele nos encurva, a gente não consegue olhar para Jesus. A gente só olha para as circunstâncias. E o texto aqui ele continua dizendo: andava encurvada havia 18 anos e não conseguia endireitar-se. Então ele a tocou um pouquinho antes. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. E o Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então, para a gente desfrutar de emoções saudáveis, encontrar cura para esses processos de adoecimento da alma que a gente mencionou, tem algumas coisas que eu e você precisamos fazer. Em primeiro lugar, mantenha as suas disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Não pare de ler a Bíblia, não pare de orar, não pare de ouvir a voz de Deus, não pare de ir para a igreja. É interessante que as pessoas, quando adoecem emocional e espiritualmente, a primeira coisa, elas não querem ver ninguém. E daí para de ir à igreja. Alguém já passou por isso aqui? Ficou em depressão, não quer mais sair de casa, não quer ir para a igreja, não quer ver ninguém? Confessa aí para eu me sentir em paz, para dizer que tem alguém como eu aqui. Obrigado, gente, estou me sentindo bem melhor. Eu sou pastor, mas quando eu começo a ficar mal, eu não quero ir para a igreja. Você acha que eu quero ver aquele povo? Não quero ver ninguém. Eu quero ficar na minha casa. Não é que eu fico, mas eu não fico porque eu sou emocionalmente saudável, eu fico porque eu sou pastor, né? Como é que eu explico? Mas às vezes a gente não quer se expor, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer encontrar as pessoas, porque a gente não está bem. Mas
Quando você sente a sua alma enferma, mantenha as suas disciplinas espirituais. Entre as disciplinas espirituais daquela época, estava ir para o templo para orar. O lugar de oração, na compreensão, na vida religiosa deles, era ir para o templo. Agora, as mulheres já eram discriminadas naquele tempo. Agora, uma mulher com um problema físico que todo mundo podia ver, ela era mais discriminada. Então, as pessoas atribuíam a doença a um pecado ou dos pais ou da pessoa. Esse era o padrão da época. Então, a pessoa que se expunha nessas condições, ela seria julgada. Tudo que a gente não quer quando a gente não está bem é estar perto de pessoas que nos julguem. Agora, essa mulher, ela é encurvada, todo mundo vê o defeito dela, mas ela vai para a igreja. E aquele lugar era um lugar de julgamento, os fariseus estavam lá, era um lugar impróprio, era um lugar que alguém que está doente não quer ir. Mas é interessante que essa mulher apareceu justamente no sábado, quando todo mundo ia para a sinagoga. E, a despeito da discriminação, a despeito de para ela ser muito mais fácil evitar ir para o templo, para o meio das pessoas. Lembram da história de Jesus com a mulher samaritana? A mulher samaritana vai buscar água no poço na hora mais quente do dia. Isso não faz nenhum sentido, porque o sol lá era muito quente. O sol daquela região é absurdo. A gente estava numa viagem, mais ou menos naquela região da antiga Samaria, e visitando Israel e a região lá, e foi um senhor conosco, e estava muito quente, e ele quase morreu. Se ele não tivesse alguns médicos conosco na viagem, para ajudá-lo, ele poderia ter morrido ali. Foi mais grave do que o povo que estava no mesmo ônibus percebeu. Porque o calor muito intenso, ele acaba com a gente. E essa mulher, ela preferia ir no horário mais quente do dia, longe até o poço para buscar água e carregar água para casa, do que ir no horário que ela encontrava as pessoas que ficavam julgando ela. Porque quando a gente tem uma alma ferida, a gente não quer exposição. Mas essa mulher, a despeito da exposição, ela vai, ela mantém. Então, essa é a primeira coisa que eu considero importante. Não pare de orar, não pare de ir para a igreja, não pare de frequentar um grupo onde você tem crescimento, seja o nome que for, se chama célula, se chama pequeno grupo, se é culto doméstico, se é o PGM lá, não interessa. Você precisa de gente. É interessante que quando Tiago fala sobre a cura, ele diz: confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Mas o que diz no Evangelho de João sobre ser perdoado? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para eu ser perdoado do meu pecado, eu confesso para Jesus. E ele vai me perdoar. Mas para eu ser curado do pecado, eu confesso para as pessoas. Porque Deus nos perdoa na confissão para Jesus Cristo, mas Ele nos cura por meio dos relacionamentos. Por isso Tiago vai dizer: confessem uns para os outros. Eu sei, contar determinadas coisas para algumas pessoas é caixão, né? É morte súbita. Você sabe que vai dar ruim. Por isso diz que deve procurar uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa de fé, uma pessoa curada, uma pessoa que também passou pelos mesmos problemas. Não é para confessar aleatoriamente, não confessa no Instagram. Então mantenha suas disciplinas espirituais. Em segundo lugar, resista ao impulso de esconder a sua dor.
Eu gosto disso aqui, desse recorte, porque aqui no 12:13 diz: ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Deixa eu ajudar você na sua imaginação. Você imagina que essa mulher encurvada, que chega num ambiente onde as pessoas vão julgá-la, onde você acha que ela estava? Ela estava provavelmente o mais longe possível do altar, para onde as pessoas oravam, na direção para onde as pessoas estendiam as mãos para fazer as orações. Provavelmente, na minha imaginação, ela estava lá pelo fundo, lá pelas áreas mais discretas, onde tinha mais sombra. Mas o que Jesus faz quando ele vê ela? Ele podia ir discretamente lá. Ele podia jogar um raio de poder nela, para ninguém ver. Agora você consegue imaginar para onde as pessoas estavam olhando num ambiente onde Jesus estava, já que ele era uma figura conhecida, pública, que fazia milagres, que fazia coisas que ninguém fazia, que tinha um ensino que ninguém tinha? Para onde você acha que o povo estava olhando? Para onde Jesus estava. Se Jesus vinha para a esquerda, as pessoas olhavam para a esquerda. Se ele ia para a direita, as pessoas olhavam para a direita. Agora Jesus quebra o galho dela, né? Ela está lá, discreta, na dela, querendo só adorar a Deus, receber uma graça de Deus. E Jesus diz: filha, vem para cá. Para onde que vocês acham que todo mundo olhou? A igreja inteira olhou para quem? Para o raio da mulher encurvada. Você acha que eles repararam no quê? Tem coisa errada ali, vai ver que os pais dela pecaram, ou ela mesma pecou. Começou já imediatamente o processo de condenação, de crítica. Tudo que a pessoa que não está bem não quer é exposição. Mas Jesus chama ela. Jesus chama ela para o público. Então todo mundo está olhando, ele toca nela e diz: você está curada da sua doença. Então, no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Muitas vezes, Jesus nos leva a enfrentar e tocar em nossa dor, para nos ajudar a reconhecer que somente Ele é a fonte perfeita da restauração. Às vezes eu quero resolver o meu problema discretamente, secretamente. Porque a gente tem vergonha, porque a gente teme a condenação. E eu não poderia criticar essa mulher se ela tivesse dificuldade de ir. Mas por mais que talvez ela tentasse esconder, antes de curá-la, Jesus faz ela lembrar o seu estado, porque ela sabia que a hora que Jesus a chamou, todo mundo ia reparar no defeito físico. E talvez o fato de ser um espírito maligno que a fazia ficar encurvada já fosse conhecido. Talvez tivesse tido alguma coisa que naquelas vilas pequenas da época, todo mundo soubesse que teve lá uma manifestação demoníaca, que teve alguma coisa, que tornou esse fato público. A Bíblia não diz. Mas de toda maneira era fonte de vergonha. E nós temos um impulso de proteger a nós mesmos. Mas exponha-se diante de Deus e não tema o olhar das pessoas. Lembre-se, o olhar de Jesus é mais significativo, transformador, importante do que qualquer olhar de condenação de quem quer que seja. E quando eu me omito ou me escondo por causa do olhar das pessoas, eu estou trocando o olhar de amor de Jesus por uma insegurança e para evitar o olhar da carnalidade humana. Mas o nosso Deus, Ele tem um olhar de amor.
O nosso Pai tem um olhar de amor. A Siri me ama. Toda hora ela se manifesta quando eu estou falando. A presença de Jesus é fonte de cura, então se exponha. Quantas vezes a gente está na igreja e tem um momento dirigido pelo Espírito, e aí o pregador chama você à frente, e você diz, as pessoas vão pensar o que de mim? Então eu fico lá na cadeira dizendo, Jesus, me trata aqui. Não é porque Jesus não pode te tratar aí. É porque muitas vezes Jesus quer que você enfrente essa resistência. Que você se exponha mesmo. Que o seu orgulho fique lá no chão. Que você abra mão de querer ter uma imagem. Porque você não foi chamado para ter uma imagem, você foi chamado para refletir a imagem de Jesus. E quando você é curado, ninguém lembra mais do que você foi. Lembra do que Jesus fez. Quando um milagre acontece, ninguém fica lembrando como que a pessoa se tornou uma pessoa encurvada. Mas lembra, Jesus fez algo extraordinário. E é para isso que a gente existe. A nossa cura não é para que nós sejamos incrivelmente felizes. É para que Ele seja glorificado. Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem gente que carrega um peso na alma e um senso de obrigação, de responsabilidade. Eu preciso ter determinado padrão. Joga isso fora e só vai para Jesus. A terceira coisa que eu posso e devo fazer e que eu quero recomendar para você é que você vença os seus preconceitos e busque compreender melhor os valores divinos. Eu queria levar os seus olhos para o chefe da sinagoga. Era, talvez hoje, que fosse comparado aí com, talvez o pastor, ou quem sabe aquelas igrejas que tem um presidente da diretoria que não é o pastor. Mas era um dos principais ali. O chefe da sinagoga, diz versículo 14 e 15, ele ficou indignado. Porque Jesus tinha curado no sábado, ele diz, há 6 dias para trabalhar, e disse à multidão, venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu, hipócritas, todos vocês trabalham no sábado, acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para beber água? O chefe da sinagoga, ele tinha as emoções enfermas, o seu sistema de valores, os seus preconceitos o impediam de ver o valor que as pessoas tinham e de compreender os valores divinos. Ele era um homem espiritualmente encurvado e por isso ele não conseguia olhar para quem era aquela mulher, para o valor dela, para o amor de Deus, para os princípios divinos. Ele estava aprisionado à lei, a regras, a críticas, a condenação. Eu não faço parte disso, eu não faço parte daquilo porque ali tem pecado. Se Deus não quiser mais fazer parte da nossa vida, porque na nossa vida tem pecado, nós vamos direto para o inferno. Qualquer igreja que você vai descobrir que tem pecado. Qualquer pessoa com a qual você conviver, vai ter pecado. E não se iluda, você tem mais pecados do que você sabe. Mas esse homem, um religioso, alguém que deveria ser exemplo, ele era encurvado. Pessoas que julgam e condenam facilmente os outros não desfrutam da alegria que vem de Jesus. E aos olhos de Deus são reprovados. E eles mesmos reprovam aqueles que se expõem diante de Deus. Então aprenda a amar pessoas e respeitar sua individualidade, sua liberdade, seu jeito de ser, que é diferente do seu. Tem outro sotaque, tem outro sistema de valores, gosta de outras comidas, faz brincadeiras que você não gosta, torce para o time de futebol errado. Acontece. Tem torcedor do Coxa aqui, não?
Lembra do que eu estou falando, gente? Precisa amar. Precisa amar. A gente não condena alguém por causa dessas coisas. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, 16, 17, diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais considerem do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, já não o consideramos assim. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ainda que sejam corintianos ou flamenguistas, pela graça de Deus, lá no fim, eles vão acabar sendo salvos. No caso dos flamenguistas, como que pelo fogo, assim, apagando o fogo do inferno das pernas. Mas ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Nós somos diferentes. O problema de alguém é diferente do meu. Mas não é pior do que o meu. Porque toda a enfermidade da alma, ela tem origem espiritual. E é Cristo que me cura. É Ele que me resgata. É Ele que me restaura. É Ele que me renova. Então acolha as declarações divinas sobre o seu valor e a sua identidade. Esse homem, cheio de preconceitos, ele não sabia nem o valor que ele tinha, porque ele tinha um conceito provavelmente de si mesmo mais alto do que convém. Paulo diz: não tenha de si mesmo um conceito mais alto do que convém, e um conceito das pessoas mais baixo do que convinha. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Deus amou você até o fim. Não existe absolutamente nada que possa afastar você do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Depois ele vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não precisamos andar encurvados. Ainda que tenhamos uma alma ferida, ainda que tenhamos marcas difíceis, em Romanos 12, 10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Cuidar dos outros. Amar os outros, não julgá-los pelas aparências ou pelo passado. Quando Jesus transforma alguém, o passado fica na cruz. Em quarto e último lugar, eu já mencionei: acolha as declarações divinas sobre o seu valor e sua identidade. Jesus olha e diz: essa mulher, uma filha de Abraão. Uma filha de Abraão. Aqueles homens eram cheios de orgulho por se dizerem filhos de Abraão. Eles nunca, um fariseu, um chefe da sinagoga, alguém dessa categoria, nunca aceitaria ou admitiria que alguém que anda encurvado por causa de um espírito maligno é uma filha de Abraão. Mas Jesus diz: essa filha de Abraão andava encurvada, presa pelo diabo há 18 longos anos. Essa filha de Abraão, não deveria ela ser liberta, mesmo que no sábado? E como o legalismo, a religiosidade às vezes nos atrapalha. Hoje de manhã, enquanto vocês dançavam e faziam coreografia, eu não consigo fazer, gente. Eu prometo para vocês que eu até queria. Mas se eu fizer um negócio daquele no palco, você, cada vez que vai lembrar, você vai chorar de dor na barriga de tanto rir de mim. Ia ser uma diversão para você. Mas eu ia ficar com trauma maior ainda. Então, por amor, não me peça isso. Mas eu conheço igrejas que isso seria um escândalo. Igreja do presidente da Convenção Batista Brasileira. Onde nós chegamos?
Não me conta mais coisa. Seria um escândalo por causa da cegueira espiritual. Por causa da religiosidade. Religiosidade é um espírito maligno que encurva os cristãos a ponto de não conseguirem ver o valor que as pessoas têm, a ponto de não poderem olhar para Jesus. Aí você diz que cristão não fica endemoniado, será? Talvez não possesso naquele sentido de que possui a pessoa, mas controlado, cheio de influência. Eu já ouvi tanta gente, mesmo de igreja pelo menos, dando voz a Satanás, porque anda encurvado. Eu preciso de restauração. O farisaísmo, a religiosidade, ela é combatida quando eu acolho as declarações divinas sobre o meu valor e a minha identidade. Jesus não diz essa coitada escrava de um espírito imundo, ele diz essa filha de Abraão. E o resultado é que ela pode se alegrar com tudo que Jesus fez. Lá no versículo 17 diz que as palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas os que acolhiam, os que andavam com Jesus, os que aprendiam com ele, se alegravam com as coisas que ele fazia e com os ensinamentos de Jesus. Eu preciso ter alegria quando Jesus faz algo na vida de alguém, mas quando eu estou emocionalmente aprisionado, eu tenho inveja. Tem um negócio extraordinário acontecendo lá em Asbury. Mas está cheio de blogueiro gospel metendo pau. Eles talvez não saibam, mas são a manutenção do chefe da sinagoga, que é mais encurvado do que a mulher encurvada, mais prisioneiro de Satanás do que a mulher encurvada, por causa do espírito maligno, que não consegue ter alegria quando vê um avivamento, que não consegue ter esperança. Tem um homem que eu respeito muito num grupo dos pastores das maiores igrejas cristãs aqui do Brasil, e quando a gente começou a falar do avivamento, ele disse, agora tem só uns 30 lá que continuam. No outro dia tinha 1.700. Mas por quê? Por causa da religiosidade. Tem uma satisfação em dizer só tem o jeito que é o meu jeito. O jeito de outros não é o jeito. A multiforme graça de Cristo se manifesta livremente, criativamente, criadoramente. E o vento sopra onde Ele quer, eu sinto Ele, mas não sei nem de onde vem, nem para onde vai, e assim é o vento do Espírito. Quem sou eu para dizer, esse é o jeito, esse é o padrão? Religião. Aprisionamento, encurvamento por causa de uma espiritualidade emocionalmente doente. Mas eu preciso parar. Hoje ainda tem várias coisas que vão acontecer. Mas Deus tem um novo tempo para a vida de cada um de nós. As nossas dores, as feridas da nossa alma, elas não são uma instituição. As palavras de Deus são instituição. As declarações de Jesus são uma instituição. As nossas percepções não. E há alguns aqui que precisam ser curados na sua maneira de pensar, que precisam ser curados da religiosidade. Alguns precisam ser curados de um
encurvamento que os impede de viver com fé. Que olha para a família, olha para a igreja, olha para o Brasil, olha para os vizinhos sem esperança. Aquela pessoa que sempre diz, não vai dar. A gente não pode. A gente não tem dinheiro. A gente é fraco demais, é incapaz. Alguns precisam ser curados do medo da exposição. Que Jesus está dizendo, vem para cá, mas continuam nas fileiras de trás. Porque não aprenderam a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Está acabando a bateria aqui. E não conseguem lidar bem. Isso é a concorrência se manifestando. Onde vai? Por favor, feche seus olhos. Talvez nessa noite o Espírito Santo queira trazer a sua percepção real. Algumas áreas em que você precisa se expor ao tratamento de Jesus. Não é hora de esconder que tem áreas em que você se sente encurvado, sem visão, com feridas na alma. Essa é a hora de, como Tiago diz, expor, para que a igreja ore por você. De trazer para a luz a sua dor. Talvez marcas emocionais de abusos sofridos, de humilhações, rejeições, incompreensões, críticas duras que abriram feridas na sua alma. Eu sinto que há algo especial que Deus quer fazer na vida de alguns de vocês. Mas Jesus, naquela reunião pública, ele olha para aquela mulher e ele chama ela e diz, mulher, vem até aqui. Eu quero pedir que, embora todos fiquem com os olhos fechados, que você ficasse em pé agora. Porque eu quero encorajar algumas pessoas que precisam de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus na sua vida. Que precisam de um mover especial do Espírito, que tem alguma coisa que você reconhece que não vai dar conta de lidar sozinho, mas precisa de um toque sobrenatural de Jesus. E eu quero orar com você. Por isso eu quero que todos fiquem em pé, para que, se você precisa e quer receber um toque especial em alguma área da sua vida emocional, da sua história, eu quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu não vou pedir para você contar nada, mas é uma exposição voluntária. Você vai dizer, se Jesus me chama, eu vou até lá, não importa. Então pode sair do seu lugar e vir até aqui. Eu só peço que você facilite, se alguém quer passar, dá um passinho para trás. E deixa a pessoa vir, porque isso não tem a ver comigo, não é nada que eu vou fazer. Isso é entre você e Jesus, mas há coisas na nossa vida que nós vamos carregar por 18 anos ou mais. Pode chegar bem perto aqui para ter lugar para todo mundo? Pode se aproximar ao máximo que você puder. E nós vamos carregar coisas e marcas e feridas, só porque nós escolhemos ficar em casa. Nós escolhemos esconder. Nós escolhemos guardar só para nós.
Nós não quisemos a exposição na frente de religiosos, não quisemos abrir o nosso coração, não quisemos mostrar aquilo que dói. Mas sabe, o Espírito de Deus está aqui, Ele age, Ele habita em você. É Ele que nos mostra. Então, se você já está aqui, coloca diante dEle aquilo que te trouxe. Mas sabe, eu preciso ser muito sincero com você. Eu tenho a impressão que estão faltando alguns que deveriam estar aqui. Eu não sei nem porquê, mas eu tenho uma sensação muito forte que algumas pessoas estão dizendo, não precisa disso. Mas sabe, eu gosto de lembrar que a Bíblia disse, hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu não posso fazer nada por você, mas aquele que pode fazer tudo é que te chama. Então, dá um passo de fé. E você que está aí, fica com os olhos fechados orando. Não é para você espiar ninguém, não interessa o que vai acontecer com os outros. Coloca a sua vida diante de Jesus. Talvez alguns de vocês estão nos acompanhando em casa. E você não pode se juntar a esse grupo aqui. Mas sabe, o Espírito de Deus está aí na sua sala. Abre o seu coração. Se você tiver liberdade, se ajoelhe onde você estiver em casa. Se coloca diante do Espírito. Espírito Santo de Deus, nessa noite, o Senhor vem tratando com pessoas que o Senhor ama, que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Com filhos e filhas amados do Senhor, mas que têm dores, marcas, feridas, algumas de muitos anos. Algumas daquelas sensações de Davi estão presentes na alma deles. Alguns foram profundamente feridos. E com o passar dos anos, esconderam as suas emoções até de si mesmos, porque dói demais. Mas Tu és um médico que traz cura. Tu és aquele que cura as memórias. Tu és aquele que nos faz aceitar o perdão pelos erros e pecados que nós cometemos. Tu és aquele que nos inclui e nos chama de filhos amados. O Senhor não discrimina. O Senhor não vê as nossas costas encurvadas. O Senhor nos vê restaurados, refeitos. Eu oro para que o Senhor mova de maneira sobrenatural no coração e na alma, muito além daquilo que seres humanos podem fazer, muito além dos benefícios de uma terapia, muito além da ajuda de um aconselhamento. Que o Senhor vá no cerne, restaure, abre os olhos, endireita os Teus filhos para que vejam Teus olhos de amor, para que possam ver o futuro extraordinário que o Senhor preparou para cada um deles. Que eles não andem aprisionados, mas vivam em fé. E que a Tua graça sobrenatural possa trazer cura e restauração. E no nome de Jesus, nós declaramos a bênção sobre cada um dos Teus filhos, para a glória do Teu nome. Amém. Se você tiver liberdade, dá um abraço em alguém perto de você, declara a bênção de Deus.